Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta e vamos agora começar com um item importante do nosso edital, que é esse aqui, galera. Vamos agora falar da ortografia oficial. E aí, os alunos sempre ficam em dúvida, né? Rafaela, como é que se estuda a ortografia? Afinal de contas, gente, o que é ortografia oficial? É como você escreve a palavra. Acontece que é claro que não dá para eu mostrar para vocês como é que a gente escreve as palavras, se é com G, se é com J, se é com X, se é com CH. Não é esse tipo de ortografia que a gente vai trabalhar aqui, não. Mas saibam vocês que essa ortografia, ela cai. A gente até vai resolver aqui algumas questões e vocês vão ver que isso acontece. A banca, ela exige de você, candidato, que você saiba escrever as palavras em língua portuguesa. Então, assim, tem que saber se berinjela é com G ou com J, se tigela é com G ou com J, como é que se escreve exceção, enfim. Agora, em que pese esse aspecto puramente assim, né, ortográfico mesmo, de como você deve escrever essa palavra, isso aí, galera, você aprende mesmo com o tempo, depende muito do seu passado escolar, não é verdade? E o que eu sugiro para você a partir de agora? Diante de qualquer escrita equivocada que você venha a produzir daqui para frente, use aquele método clássico, mas que sempre funciona. Escrever a palavra 3 vezes. Claro que de forma correta. É assim que a gente aprende, pelo método da repetição. Porque muitas regrinhas de ortografia, algumas são provenientes do latim, né? Outras são provenientes do grego, mas tem variações, então não tem como a ortografia ela não segue regras muito pragmáticas, né? Regras assim que seguem muito um padrão. Então não adianta. É leitura, né? Eu sempre digo isso para os alunos. Quanto mais você lê, melhor você escreve. Melhor você escreve nos dois sentidos. Tanto no sentido da organização das ideias, né, no seu texto, como também no sentido da própria escrita correta das palavras. Então, muita leitura e, diante de qualquer escrita equivocada que você venha praticar a partir de agora, treine 3, 4, 5 vezes aquela palavra em qualquer lugar aí que você tenha para escrever e que, obviamente, seja um lugar lícito, né? Mas então você treina essas palavras e é assim que a gente vai trabalhando essa escrita mais pura, eu diria assim. Muito bem, como é que a gente vai trabalhar, como é que a gente vai se preparar para a prova da FCC em relação a este item que ela coloca no edital? Doutores, muitas vezes as palavras, né, primeiro, a gente tem uma série de palavras que são aquelas chamadas palavras parônimas, são as palavras parecidas, de escrita muito parecida, mas que tem um significado bastante diferente. Olha que exemplo famoso, ratificar e retificar, que sempre aparece aí nas nossas provas. Então, assim, essas palavras, elas são escritas de maneira diferente, né? Mas são muito parecidas, tanto é que só uma letrinha é que é diferente entre uma e outra palavra, mas o significado dessas palavras é bem diferente. Então, esse é um aspecto que a banca cobra. Na verdade, o nosso item 3 do edital, ele se relaciona um pouco com esse item aqui, galera, que é o item 11, porque a gente fala da significação das palavras. Então, quando eu digo, por exemplo, que eu tenho aqui, olha, um par, né, de parônimos, são essas palavras ratificar e retificar, eu tenho que saber o significado. Esse aqui é confirmar, né? Esse aqui é corrigir. Então, a banca trabalha com isso. Então, a gente vai linkar agora, né, estes dois itens aqui. Já estamos trabalhando um pouquinho desse aspecto semântico aí da significação das palavras, ok? Outra coisa também que a gente vai trabalhar aqui na ortografia são aquelas palavras que sempre geram dúvida, né? Professor, é a medida em que ou na medida em que? Os dois existem? Como é que é essa história da seção? Seção com S, seção com C, seção com 2 S. Então, são essas palavras assim mais notórias que nós vamos trabalhar aqui na parte teórica e depois uma bateria de exercícios para a gente ver qual é o perfil da banca para você se familiarizar com ela. Tudo bem, galera? Então, só para situar você, lembrando, né, claro, essa parte de ortografia, assim como a parte de significação das palavras, eu deixei um item separado para cada uma delas aqui no nosso curso. Mas, ao longo de vários outros itens, vocês vão ver que esses assuntos serão retomados e que novas dicas vão surgir, novas explicações vão surgir, só para você se situar, porque também se eu não falasse de ortografia, você ia ficar muito perdido. Então, eu separei esses aspectos
aspectos, mas lembrando, eu não esgoto o assunto aqui, porque não tem como esgotar, isso não adianta em nenhum curso, você vai conseguir isso, tá? Mas esse assunto volta, e ele volta porque ele se mistura mesmo, a própria ortografia pode se misturar com a acentuação gráfica, a banca em uma questão só ela coloca, né? Qual é a sentença que está de acordo com as normas gramaticais. E aí tem que estar tudo escrito corretamente, tudo acentuado corretamente, tudo de acordo com a regência verbal, com a regência nominal. Então os próprios assuntos, né, eles vão se mesclando, ok? Só essa orientação básica aí para situar você e explicar para você como é que vai ser o nosso desenvolvimento didático neste item que é muito específico do nosso edital. Bacana, galera? Então vamos lá. A gente começa a nossa teoria, então, comparando essas expressões que geram dúvida, né, na maneira de escrever e que tem uma implicação semântica. Então você, a partir de agora, tem que saber a correta maneira de escrever essas principais expressões aqui e tem que saber o significado delas. Vamos lá, então? A gente começa comparando essas três expressões, olha, existem as três. Então, olha, acerca de separado, acerca junto de e o a do verbo haver, né? Acerca de. Então, tem a diferença aí entre estas três expressões, ok? Acerca de, essa primeira expressão aqui, significa a uma distância de. Então, esse separado aqui, galera, ó, a uma distância de. Vejam, eu trabalho a cerca de 8 quilômetros da minha residência. Então, tenho essa referência aí à distância mesmo, tá? É algo bem físico. Isso, o acerca separado, ok? E o acerca junto. O acerca, galera, é sinônimo de sobre. Então, quando eu falo com vocês, né, acerca da ortografia, eu estou falando sobre a ortografia. Então, vale a pena vocês se lembrarem, né, acerca junto, sobre, sinônimo de sobre, sinônimo de a respeito de. Vamos lá? Olha aqui esse acerca junto, eles debatiam acerca das normas do edital. Então, tem essa diferença aqui, ok? E esse aqui, o acerca de, que traz a introdução desse verbo. Aqui nós estamos diante do verbo haver. E aí vale lembrar, galera, que uma das significações do verbo haver diz respeito a uma referência temporal passada. Então, doutores, quando eu tenho o verbo haver, uma das suas significações pode ser a de uma indicação temporal passada. Eu já disse em outros momentos, né? Vou retomar isso ao longo do nosso texto, já gravei videozinho para colocar na minha fanpage, enfim, sempre é dica quente para a hora da prova, aquela ideia do há 10 anos atrás, que é uma ideia equivocada. Diante dessa expressão há do verbo haver 10 anos e mais o atrás, eu estou diante de um pleonasmo. O que é um pleonasmo? Um pleonasmo é uma repetição de ideias, é uma repetição que pode ser desnecessário ou pode ser proposital. Se o pleonasmo for proposital, ele é aceito pela língua portuguesa. Existe um pleonasmo que é aceito, é o pleonasmo que a gente vai ver lá no item da análise sintática. Vocês vão conhecer o objeto direto e o objeto indireto pleonástico. O que são estes dois termos sintáticos? São repetições de um objeto direto e, obviamente, de um objeto indireto já mencionados, já estruturados na minha oração. Então, lá quando a gente estiver no módulo de análise sintática, eu vou apresentar para você objeto direto pleonástico. E aí você vai ver na sua oração dois objetos diretos, a repetição mesmo. Você vai ter um objeto direto e depois você vai ter um pronome que repete essa ideia e que vai ser classificado sintaticamente como um objeto direto pleonástico. Então, eu justifico esse termo sintático porque ele repete a ideia já mencionada anteriormente. Isto é um pleonasmo. Este pleonasmo do objeto direto, bem como do objeto indireto, eles são aceitos pela norma gramatical, eles estão corretos. A gente vai ver que ele tem uma implicação estilística, né? Ele serve para enfatizar aqueles termos sintáticos, quais sejam objeto direto e objeto indireto. Acontece que nem toda repetição de ideias, ela é correta na língua portuguesa, né? Sabemos nós que se a repetição não for aceita, não for correta, então nós estaremos diante de um pleonasmo vicioso. Já ouviu falar nos vícios de linguagem? E aí, diante de um vício de linguagem, claro
que essa informação está incorreta. Tem aqueles mais óbvios, né? Entrar para dentro, subir para cima, descer para baixo, sair para fora, hemorragia de sangue, é pleonasmo, hemorragia só pode ser de sangue, goteira no teto, poça no chão. Então vários outros, acabamentos finais, mel de abelha é um pleonasmo, quem mais faz mel? Entendeu? Então todas essas ideias, se é mel, já é de abelha, eu não preciso repetir essa ideia. Isso acontece com a expressão há 10 anos atrás, porque o verbo haver ele já indica passado, já faz essa referência temporal anterior. E a expressão atrás também já indica passado. Então, quando eu digo há 10 anos atrás, eu cometo o mesmo erro de dizer vou entrar para dentro da sala agora. Esta é a questão. E isso acontece porque o verbo haver, em uma das suas significações, já indica um tempo passado, um tempo transcorrido. Portanto, doutores, a única coisa que vocês não podem fazer é usar o a do verbo haver junto à expressão atrás. Ou você usa somente o verbo haver, ou você usa somente a expressão atrás. Como assim, professora? Há 10 anos eu estive na Europa, ou 10 anos atrás eu fiz o concurso para o INSS, ok? Vamos colocar isso então no nosso material. Vale lembrar então que o verbo haver, né? A do verbo haver, uma das suas significações é essa aqui, ó. Tempo passado. Tempo pretérito. Uma das, a gente vai ver outras ao longo do nosso curso. Portanto, eu estarei diante de um pleonasmo se eu escrever isso aqui, galera. Há 10 anos atrás. Ok? Pode observar, isso aqui é incorreto. Quais são as soluções? A primeira solução, ou você faz a menção apenas do verbo haver, há 10 anos eu estive onde você quiser, ou então, 10 anos atrás, fulaninho de tal foi julgado pelo crime hediondo, blá, blá, blá. 10 anos atrás eu estive, etc. Ok, doutores? Por que eu coloco essa informação? Porque nós vamos agora precisar dessa semântica do verbo haver para justificar a minha regra em relação à ortografia quando eu comparo, né, essa ideia do acerca de. Se você já sabe que o a ele é do verbo haver, ele faz referência a esse tempo passado, então, galerinha, eu consigo agora entender por que o acerca de, verbo haver, ele vai me fazer uma referência passada, olha, faz aproximadamente. Claro que o aproximadamente se dá em virtude do cerca de, assim como esse cerca de aqui, né? Acerca de, há uma distância de, ou a aproximadamente. Agora, esse a aproximadamente, se for distância. Então, eu não coloco aqui porque às vezes o aluno confunde. Esse a aproximadamente, distância. Veja, eu trabalho a aproximadamente 8 quilômetros da minha residência. Agora, esse a do verbo haver, como ele nos remete àquela ideia, né, de tempo passado, então, eu tenho essa semântica, faz aproximadamente. Olha, há cerca de 5 dias ele esteve aqui. Ele esteve aqui há cerca de 2 horas. É uma junção, então, né, desse a, verbo haver, indicando o tempo passado, indicando passado, melhor dizendo, e esse cerca de aqui, indicando essa ideia de aproximadamente. Lembrando que o acerca junto, acerca de, é sobre, a respeito de. Tudo bem, doutores? Então é assim que a gente vai trabalhar a teoria aqui da nossa ortografia, a gente vai sempre cotejar estas expressões. Nosso próximo slide traz uma expressão que é muito comum e que, assim, o pessoal confunde, né? Quantas vezes aí na sua existência você falou assim, ah, fulaninho vive às custas de. Não é assim que a gente fala, né? Pô, você tá fazendo isso às custas de quem? Acontece que a expressão às custas de não existe. A expressão é adverbial, ela indica a força de, mas é uma expressão que vem no singular,
Então, por favor, a partir de hoje, vamos sempre falar e escrever corretamente. Tá aqui, ó. À custa de, galera. Não existe a expressão às custas de. E o significado é esse, te dá essa ideia de à força de, né? Olha, ela passou no concurso à custa de muitas horas de estudo. Pouco importa o complemento aqui, se tá no plural, não tem problema. Esta expressão é uma expressão adverbial. A gente vai ver no nosso próximo módulo, na nossa próxima lição, 5, né? A próxima acho que é a acentuação, mas a lição 5, a gente vai trabalhar as classes gramaticais. E aí a gente vai ver que o advérbio, ele é uma classe invariável. Então não importa o que está ao redor dele, tá? Plural, feminino, masculino, não importa. Se a expressão é uma expressão fixa, adverbial, ela é invariável. Significa dizer que ela não sofre variação. Essa expressão não varia. Ela não vai para o feminino ou para o masculino, então ela não varia nem em gênero e também não varia em número singular ou plural, ok? É uma expressão fixa, invariável. O namorado de 20 anos vive à custa da namorada de 65 anos. Olha só como o amor é lindo, né? Então é essa a ideia, tá, galera? À custa de. E aí vale lembrar que você tem a expressão a expensas de. Essa expressão que é pouco usada, ela significa à custa de. Então ela é sinônima, né, da expressão à custa de. Você só tem que ter cuidado com o seguinte. A expressão, que também é invariável, tá? Você usa à custa de com crase, ou você usa a expensas de sem crase com a no singular, porque esse a é preposição, ou você usa às expensas de. Então, assim, em relação à expressão à expensa de, você pode variar para o plural. Tem essas duas possibilidades. O problema está na expressão à custa de, porque no popular o pessoal não fala à custa de, o pessoal fala às custas de. Ah, você está fazendo isso às custas de mim, né? Pois é, essa expressão não existe, tá bom, galera? Então fica aí a dica, à custa de, sempre invariável com crase, ou a expensas de, ou às expensas de. Aí pode ter crase. Beleza, galera? No estudo da crase, a gente vai ver que por que eu não uso crase quando o a está no singular? Porque se ele está no singular e o termo posterior está no plural, significa que esse a é preposição. A gente vai entender por quê. O artigo, ele varia com o substantivo a que ele se refere. Então, se expensas está no plural, se você tivesse um artigo ali, obrigatoriamente esse artigo também deveria estar no plural pela concordância nominal que rege essas regras. Como você não tem artigo, você só tem a preposição e a gente vai ver que a preposição é uma classe de palavras que não varia também. Então, ela não tem feminino, não tem plural, não tem masculino, não tem gênero, enfim. Portanto, você tem essas duas possibilidades. Você pode formar a locução adverbial ou só com a preposição, a expensas de, ou com o artigo às expensas de. Mas em todos os casos serão também expressões adverbiais, tá bom? São apenas sinônimas de à custa de. Veja, a casa foi construída a expensas do programa governamental, ok? Muito bem, tá aí a nossa, então, segunda comparação. Vamos prosseguir no nosso estudo, a fim de separado, a fim de junto. A fim de separado, galera, é sinônimo de para, tem valor de finalidade. Inclusive, essa palavra aqui nos remete, né? Quando eu pergunto assim, ó, para alguém, para que você comprou a blusa? Para que você comprou a blusa? Eu quero saber qual é a finalidade, qual é o objetivo. É bem diferente de porquê. Olha aí a ideia, então, da ortografia ligada ao nosso item 11 lá da significação das palavras, do nosso edital. Quando eu pergunto para a pessoa por quê, eu quero saber o motivo. Então, a resposta que ela vai me dar é a justificativa, é a causa. Então, a gente vai estudar tudo isso nas orações. Você vai ver a oração explicativa, a oração causal. Mas quando eu pergunto para quê? Para que você fez isso? Qual é o seu objetivo? Qual é a sua finalidade, ok? Como é que você vai gravar? Para que? Não é uma expressão que a gente escreve separada? Essa aí não tem dúvida, todo mundo domina. A fim de, separado, vai ser sinônimo desse para que
também separado. Então, a fim de, com esta finalidade, com este objetivo. Já vou comparar com o a fim de junto. Esse a fim junto, olha como você vai memorizar, ele indica finalidade, perdão. Ele indica afinidade. Então, o garoto está afim da menina. Olha, é essa aproximação, essa afinidade aí. Lembrando que a primeira expressão, a fim de, separado, com esse valor de finalidade, é uma expressão adverbial. Já a expressão a fim de, ela indica afinidade, também pode ser entendida como essa ideia de parentesco. E aí, galera, essa é uma expressão adjetiva. Guardem já essas informações, já estou introduzindo a nossa lição número 5 das classes gramaticais. E lá eu vou dizer para vocês que os adjetivos, eles variam, eles têm plural. É por essa razão que eu consigo formular a frase: os governadores são parentes afins. Esse afins vai para o plural, é junto, exatamente porque é esse adjetivo aqui que indica afinidade, que indica familiaridade. Para quem estuda direito civil, vê lá, né, os parentes afins, porque tem essa linha aí de afinidade de acordo com um parentesco. Beleza, galera? Essa expressão também é bastante cobrada, vamos memorizar. Olha os nossos exemplos. Marina Silva participou do debate a fim de convencer os eleitores. Então, olha, é o objetivo, né? É como se você perguntasse, qual foi o teu objetivo, Marina? Qual é a tua finalidade? Para quê, né? Aí ela tá aqui a resposta: para convencer os eleitores, a fim de, ok? Agora aqui eu tenho, indica a afinidade, né, esse parentesco, então ele está afim da aluna, olha aqui, essa ideia do afim junto. Depois de tantos anos de convívio, eles se tornaram afins. E aqui exatamente para mostrar para vocês que se essa expressão, ela variou, ela não é adverbial. Aqui sim, doutores. Esta primeira é uma expressão adverbial. Então, se eu colocar, além da Marina Silva, se eu colocar, né? Marina Silva, Aécio Neves e Dilma Rousseff participaram do debate, o afim vai continuar no singular, né? Então, os 3 principais candidatos participaram dos debates promovidos pelas emissoras, vai continuar a expressão no singular, a fim de convencer os eleitores. Não vai às fins de, não tem essa variação. Já guarda essa informação, expressões adverbiais são invariáveis, já as expressões adjetivas são variáveis. Ok, galera? Vamos então prosseguir na nossa teoria. Nossa próxima comparação é uma que também despenca nas provas, é o tal do à medida que, na medida em que, tem crase, não tem crase, tem aluno que mistura a medida em que, essa não existe. Então vamos dar uma olhada aqui pra gente já comparar. São só estas duas que existem. Então já coloco aqui, ao final do nosso slide, aquela expressão que não existe. À medida em que, essa aqui simplesmente não existe. Pelo menos no nosso vocabulário, a não ser que você crie um. Ok? Então, à medida em que não existe esta expressão, por favor, nunca mais utilize isso na sua existência. Como é que eu gravo, professora? É bem fácil, galera. Ó, não é a contração do em mais a? Então, ó, na medida tem que ter o em que, porque você tem o em no início, o em no meio. Simples assim. No outro já não, o outro já não tem o em aqui, então também não vai ter o em aqui, tem só a crase, tá? À medida que, aqui eu tenho a ideia da proporção. É uma locução proporcional, então olha a semântica, indica proporção. Lembra daquelas nossas aulas de matemática, né? Diretamente proporcional. Quanto mais uma coisa cresce, a outra também cresce. Inversamente, quanto mais uma coisa aumenta, a outra diminui e assim sucessivamente. Então eu tenho essa ideia aí de proporcionalidade, né? Comparando isso aí, ok? A confiança do candidato aumentava à medida que ia estudando. Então, ó, quanto mais ele ia estudando, mais a sua confiança aumentava. É essa a ideia. Então, a expressão correta é à medida que, com crase e sem o em no meio dessa expressão. A confiança do candidato, olha a ideia da proporção. Isso aqui aumentava à medida que aumentava também o seu estudo. Isso é óbvio, né, gente? Isso aí acontece com todo mundo. Na medida em que, olha o valor, não é proporção, é causa.
Então, galera, aqui, olha, eu vou ter essa substituição por essas palavras, olha, porque, porquanto, uma vez que. Aqui eu tenho a indicação da causa, ok? Sempre com essa ideia. Causa, meus queridos, vocês vão sempre associar a um fato, né? É aquela ideia lá da física, toda causa gera uma consequência, é mais ou menos por aí. Então, na medida em que, tentem sempre associar as duas ideias que vão aparecer no seu período com essa relação de causal. Um fato, né, que provocou um outro fato. Tem que ter essa relação direta aí, factual. Cuidado, porque às vezes o aluno força a barra, né? Ah, professora, mas no primeiro exemplo, a causa foi ele estudar e a consequência foi a confiança aumentar. Mas olha só, a confiança do candidato aumentava. Se você associar o contexto a esse verbo, esse aumentava, ele indica uma continuidade da ação, né? Ela ia aumentando. Então, eu tenho essa continuidade da ação, né? As duas ações, os dois eventos, eles foram crescendo proporcionalmente, daí a ideia da proporção. É diferente da locução causal. A causa é o seguinte, tem um evento e tem o evento consequente. Quer ver? Na medida em que o delegado identificou o autor do delito, indiciou o mesmo. Olha só, o que aconteceu aqui, ó? Na medida em que o delegado, ele não foi indiciando o autor do delito aos pouquinhos. Não, não. Até porque o ato de indiciamento é um só, né? O delegado vai lá e fala, ó, indicio fulano de tal, nananã, pela prática dessa infração. Não é assim que acontece? Então, é um evento, olha aí, certo, né? Consequência do quê? Consequência da causa, né? Na medida em que, qual foi a causa? Ele identificou o autor do delito. Investigou, mas isso não aconteceu. Olha, vou tentar dar um exemplo bem parecido para você perceber a diferença. Na medida em que o delegado identificou o autor do delito, indiciou o mesmo. Olha aí o que está na tua tela. Opa, o delegado foi lá, foi esse o autor do delito. Então, vou indiciar. Agora, olha a proporção. À medida que o delegado foi investigando, foi concluindo que fulano era o autor do delito. Tá vendo? Aqui eu tive uma ideia de proporção. Mudei o sentido porque mudei a expressão. Bacana? Pra gente fechar, conseguiu o benefício previdenciário na medida em que comprovou a morte do cônjuge. Então, nesse caso, alguém vai chegar lá pra você no INSS e vai falar, ô doutor, porque o pessoal humilde, né, que vai usar a previdência, então, por favor, né, pessoal, vocês vão lidar com o nosso povo mesmo. Sejam educados, sejam gentis, sejam bons funcionários públicos, né? Então a pessoa vai chegar lá com aquele monte de papel, ela não vai entender da lei, você tem que explicar para ela com toda a sua paciência. E aí você tem duas possibilidades semânticas. Eu não tô dizendo que uma é certa ou uma é errada, mas veja o que você quer dizer. Se a sua historinha foi, Dona Mariazinha, 77 anos, foi lá, foi ser atendida por você na segunda-feira. Ah, meu filho, aconteceu isso, porque meu marido morreu, né? 60 anos 60 não, porque ela tem 75, casou com 15, mas bem naquela época, né? Mas enfim, milhões de anos de convivência, nananana. Aí você explica pra ela, né? Só que ela não levou nada. Ô, dona Mariazinha, a senhora tem que fazer isso. Ah, então tá bom. Aí ela vai pra casa, procura papel, nananã, pega na pastinha, tal, volta lá na quinta-feira. Espera 2 horas. Tô brincando. Vai ser atendida por você. Aí você fala, ô, dona Mariazinha, faltou esse papelzinho aqui, que a senhora tem que se cadastrar aqui, tal. Beleza, ela vai, aí consegue todos os papéis e volta. Então, olha só. Aqui eu tive uma proporção. Então, ó, à medida que dona Mariazinha foi atendida por você, ela foi providenciando os documentos necessários para conseguir o benefício. Agora, a partir do momento em que ela comprovou que o cônjuge dela morreu, pronto, saiu o benefício. Então, qual é a causa para sair o benefício? Ela tem que comprovar. Esta comprovação, ela pode ter seguido um rito proporcional às suas informações dadas à dona Mariazinha. Entenderam, queridos? Então, assim, o que eu quero deixar claro aqui é que você pode construir as sentenças com as duas expressões, porém, depende do teu contexto. São duas visões diferentes. A primeira historinha, ela foi indo, né, vários dias e você foi explicando. Essa é uma história. Qual é a expressão adequada para este contexto? À medida que, com crase. Agora, ela pegou todos os documentos, fez o cadastro, deu entrada. Consequência disso, saiu o benefício previdenciário dela.
causa e consequência. Então, qual é a expressão adequada para este evento? Na medida em que. O que você não pode fazer na hora da prova é achar que as duas expressões são sinônimas. Não são. Elas não são opostas, mas elas têm uma significação diferente, né? Que vai ser adequada a cada contexto. Tudo bem, galerinha? Vamos finalizar esse bloco. No próximo a gente volta. Tem mais teoria pra gente cotejar essas expressões. Eu espero vocês com mais ortografia. Até já, pessoal!